Bom, gente, a Páscoa é uma das festividades mais importantes para o cristianismo e ela nos convida a refletir e renovar a nossa fé. E nessa Sexta-feira Santa, nós contamos com a participação do teólogo Lucas Bertolozzi para um bate-papo sobre os símbolos e os significados dessa data tão especial. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, muito obrigada, a honra é nossa. Estamos muito felizes. É uma honra, viu? E essa é uma data repleta de símbolos, certo, Muito. Lucas? É uma data... Eu até costumo dizer, Pamela, que não é só um feriado. Mesmo para quem não é cristão ou para quem não é católico, efetivamente praticante, é um dia até denso. E nós tivemos uma quaresma, particularmente nesse ano, mais densa. Se a gente parar para perceber... E tem alguma explicação? Tem. É o consciente coletivo. Nós estamos, independentemente de termos uma crença ou não, num contexto brasileiro, judaico-cristão, ocidental, em que a quaresma e, consequentemente, a Semana Santa, que culmina hoje, para a gente ter uma ideia, antigamente, antes do Concílio Vaticano II, no final dos anos 60, era conhecida como a Sexta-feira das Trevas. Olha a intensidade, algumas igrejas protestantes históricas ainda se referem à Sexta-feira Santa, sim. Então é uma semana que tem um peso diferente. Ela é densa. E qual que é o convite? É a gente celebrar a morte? Não, isso é muito tétrico. É justamente a gente entender nos momentos das nossas dores as lições que a gente tem que aprender e com isso ressuscitarmos aqui e agora, já nessa vida. O que significa a palavra Páscoa? Páscoa vem do hebraico, Pessar, que literalmente significa a passagem. Porque, na verdade, é uma herança dos judeus, que até então eles tinham obtido a passagem para a Terra Prometida da fuga do Egito nos tempos de Moisés. No entanto, já era uma festividade anterior, pré-semítica, em que você celebrava justamente a fartura, a garantia da colheita, mesmo nos momentos de caos. Vejam que, na verdade, o significado ele vai sendo revisto ao longo de cada período para cada povo. Então, a cristandade herdou justamente o sentido de Páscoa, agora da morte para a vida, através da cruz de Jesus, que vem independentemente de quem é cristão ou não, mas revelar a verdade de que nós somos seres eternos. Independentemente do que esteja acontecendo conosco, nós somos consciência eterna, além das nossas formas e momentos que a gente está vivendo. Nós viemos agora de uma culinária que foi com peixe, né? Foi com camarão, mas poderia ser com pescado. Hoje é um dia que as pessoas não comem carne. Habitualmente. E qual que é o simbolismo do peixe? Por que essa escolha para a data de hoje? Na verdade, é muito mais em detrimento do aspecto do jejum, que é proposto e que antigamente era mais observado pela cristandade em geral, especialmente dentro da tradição católica. Nas igrejas orientais ortodoxas, isso também é preservado, ainda que não é todo ano que há o mesmo período de celebração por conta da diferença de calendário. Então, como uma herança, habituou-se você dedicar alguns dias da semana a não comer, por exemplo, a carne vermelha. E aí, na Sexta-feira Santa, como um sinal de respeito, e também é uma influência judaica, porque os judeus, por exemplo, não comem a carne do porco. Sim. Né? Então, é uma forma de você justamente abrir mão e propor aí uma alimentação mais saudável, ainda que também a conotação do peixe seja em relação ao milagre dos pães e dos peixes, que Jesus realizou justamente com 5 pães e 2 peixes. E tanto é que mais do que a própria cruz, no cristianismo primitivo, o peixe era o símbolo do próprio cristianismo, daqueles que até então eram chamados de os neteviar, os do caminho, antes mesmo de serem conhecidos como os pequenos cristos. Cristo do grego, os ungidos, né? Da onde vem a expressão cristãos. O pão e o vinho também são 2 símbolos muito fortes, né? Presentes na Páscoa, mas presentes entre os cristãos de uma forma frequente. Perfeito. O que eles simbolizam? Bem interessante a sua pergunta, Pamela, porque inclusive a gente fez questão de trazer aqui alguns elementos para o pessoal de casa acompanhar. Exatamente porque na Semana Santa, quando nós temos a entrada da Semana Santa com Domingo de Ramos, aí a gente começa a vivenciar o ápice do próprio sentido cristão. E que se dá, por exemplo, se deu ontem na Quinta-feira Santa, onde nós temos a instituição da Eucaristia dentro da tradição mais católica, antes da Reforma Protestante, que se dá justamente com a icônica Santa Ceia, que foi retratada inclusive por grandes artistas como inclusive tão enigmática Santa Ceia de Da Vinci, né? E
nós trouxemos para o pessoal acompanhar o pão característico, o pão sem fermento, e um cálice exatamente dentro dos padrões, ou era na madeira ou no barro. Esse seria um cálice Esse seria um cálice tradicional. Posso pegar? Por favor. E por que ele tem essa característica? Porque a gente tem uma ideia, mais na criação medieval, por conta do Santo Graal, desses cálices, como o pessoal acompanha, que são utilizados até hoje na liturgia clássica, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Mas o fato é que na comunidade aramaica, hebraica do tempo de Jesus, na Palestina daquele tempo, era algo muito mais simples, não é? E o pão e o vinho, na verdade, também é uma herança judaica. Olha que interessante, é o Kadosh, a Santa Ceia, que habitualmente os nossos irmãos judeus, no Shabat eles fazem, com o pão sem fermento e sal e o vinho. Lembrando também a mensagem da primeira Páscoa, a Páscoa judaica, que é justamente a fuga do Egito, quando Deus manda Moisés avisar o pessoal que eles celebrem com o pão sem fermento e já estejam em estado de vigília, porque o grande anjo exterminador vai passar. Marquem com o símbolo do T as batentes da porta para ele identificar quem é filho de Israel e quem é egípcio, no caso, para que daí vocês se deem em fuga. Então, tem esse aspecto bem judaizante. Mas mais do que isso, também os protestantes, eles cultuam o pão e o vinho sobre uma outra perspectiva teológica, muito mais simbólica do que no aspecto católico, que vê o pão como efetivamente o corpo e o vinho como efetivamente o sangue numa perspectiva espiritual. Mas olha a mensagem de Jesus, façam isso para que todos se lembrem de mim. Então foi uma forma ritualística, litúrgica e palpável em que justamente Cristo se faz presente pelo pão e pelo vinho quando institui a Eucaristia, inclusive lavando os pés dos seus apóstolos. E dando esse legado, olha, quem não veio para servir não serve para ser servido. Sim. E a vela, ela tem algum simbolismo especial? Ela está aqui presente, né, na nossa mesa? Ela seria alguma forma de iluminar esse caminho, essa trajetória? Perfeito. Na verdade, esta vela, eu até trouxe um círio neutro, porque nós temos o círio pascal mais tradicional católico, aí ele fica muito catolicizado. Só que a vela, ela é utilizada também pelas igrejas protestantes, e este círio é chamado círio pascal, que são as velas grandes, que são acendidas durante todo este período de quaresma, para lembrar a iminência da luz do Cristo que vem. E aí, o que vai acontecer amanhã, no Sábado Santo, na madrugada, na grande vigília da Páscoa? O círio pascal, ele é consagrado pelo sacerdote e, através do fogo santo que é consagrado, o círio anuncia: Cristo ressuscitou. Então há uma consagração. Há um ritual de consagração e que também é uma herança oriental. E se a gente pegar todas as culturas antigas, por exemplo, na Índia tem o Agni Puja, né? Agni em sânscrito é o fogo. Em todas as tradições mais antigas, os nossos índios tupi-guaranis têm o Tata, o fogo santo que tem que ser aceso constantemente nas aldeias, porque o fogo é o único elemento, Pamela, olha que interessante, que a criatura humana teve que descobrir. A água já estava aqui, a terra já estava aqui, o ar evidentemente, mas o fogo foi um processo de descoberta. Então o fogo, ele tem um sentido muito mais íntimo e transcendente nesse sentido. E essa consagração mostra que Jesus é a luz. Mostra que Jesus é a luz e que toda vez que a gente celebra a sua ressurreição, a gente também renasce aqui e agora. Não só esperando um iminente encontro, que aí muda de doutrina, entendimento de entendimento para cada igreja, dentro das tantas igrejas cristãs. Mas o ponto comum é: o estado do Cristo é o estado da nossa própria consciência. Nós somos herdeiros disso porque Jesus diz: vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e farão coisas ainda maiores. Que bonito. Falamos de símbolos que são símbolos religiosos, mas na Páscoa nós temos também a presença, né, no inconsciente coletivo do coelho e do ovo. Como que o coelho entrou nessa história? Há alguma explicação? Ah, sim, Pamela. E é bem interessante, porque a gente fala, o coelhinho da Páscoa, ainda mais hoje em dia em que o ovo está o preço que está, quer dizer, ele está valendo mais que barra de ouro daqui a pouco. Tá muito caro. O ovo de chocolate e o ovo da galinha Os também, dois, né? Os dois. Né? Hoje em dia o pessoal pode até vender ovo frito de Páscoa, que acho que ganha tanto dinheiro quanto de chocolate. O fato é que o coelho, ele representa o quê? A fertilidade.
Porque dentre as criaturas tradicionalmente conhecidas, e aqui fica um lembrete importante, tinha um costume que hoje está diminuindo graças aos céus, dos pais ficarem comprando coelho de verdade para o filho na época da Páscoa. Ai, falamos sobre isso, né? Que Gente, é um pet, é um animal. É uma vida, uma não é um vida. brinquedo. Né? Aliás, o coelho ele exige toda uma estrutura própria, mas o fato é que ele é o símbolo da grande fertilidade, porque ele praticamente desconhece o período de cio. Ele tem vários filhos, a fêmea da espécie. Então, esta fertilidade que anuncia a nova vida. No entanto, esse símbolo, o resultado da fertilidade, ele se encontra onde? Apesar do arquétipo do coelho? No ovo. E olha que interessante, também o ovo ele tem um simbolismo que transcende a própria cristandade. Nós vamos ver o ovo como esse símbolo que guarda em si mesmo o segredo da concepção, em si mesmo o segredo da própria existência, o segredo da vida universal, nas mais diversas culturas, no Antigo Egito, dentre os povos celtas. Olha que símbolo interessante. Nós temos até representações iconográficas antigas em que o universo, na verdade, ele seria arredondado, ovalado, quase como o ovo. O próprio Shiva Lingam do hinduísmo, que representa exatamente nesse sentido. E olha que interessante, muito tempo depois Albert Einstein vem e diz, realmente o universo ele está em constante expansão e ele é circular. Então o ovo ele acaba tendo, e aí nós temos nas tradições europeias, especialmente do leste europeu, a tradição de se pintar os ovos. Nós temos aqui a pintura dos ovos, porque hoje nós falamos do ovo de chocolate, mas tudo começou com essa pintura. Com essa prática, na verdade. Com essa prática de presentear com ovos assim. Perfeito. Até hoje os cristãos bizantinos pintam-se os ovos e eles são trocados na Páscoa. E tem um detalhe interessante que pouca gente sabe. Na Europa até hoje, e nos conventos, por exemplo, mesmo aqui no Brasil, na segunda posterior ao domingo de Páscoa, que inclusive vai ser feriado para nós, é chamado de Pascuela, que é a extensão da festa, não acabou. Agora nós vamos continuar celebrando, então continuam as trocas dos ovos. E qual que é o hábito, inclusive? Você guarda esses ovos por um ano. Tradições como, por exemplo, os ciganos, você mergulha o ovo no mel, porque o mel ele é um preservador, um conservante natural. Na Idade Média conservava-se até carne por meses a fio. E você mergulha no mel como um símbolo da grande prosperidade, da grande abundância, que é essa vida em plenitude. Então você mergulha o ovo pintado, o ovo pascal, que vem marcar e vem te lembrar, olha, o tempo inteiro, a cada respiração, você tem a oportunidade de nascer de novo. Que lindo! Lindo, né? Não é lindo? Muito bonito. Você separou também pra gente alguns trechos do filme A Paixão de Cristo. Exatamente. Que há passagens curiosas, marcantes, para que a gente converse um pouco sobre esses símbolos também. Sabe por quê, Pamela? Porque a Bíblia, para a gente ter uma ideia, é até hoje o livro mais traduzido do mundo. Então esse contexto espiritual e a forma como o cristianismo influenciou toda a sociedade humana, particularmente aqui no Ocidente, não teve como ficar fora dos cinemas. Então a gente vai ter as grandes produções, desde Ben-Hur, O Rei dos Reis, Os 10 Mandamentos. Mas uma das produções mais importantes até hoje, que inclusive agora foi retomada a sua continuação com o Mel Gibson, foi A Paixão de Mel Gibson, de 2004. Agora ele começa a gravação da Paixão de Cristo 2. Nós tivemos recentemente, e temos ainda aquela série The Chosen, que inclusive tem aí a 5ª temporada sendo inaugurada no cinema. O Escolhido. O Escolhido, e que traz um Jesus profundamente humano. Mas quando a gente fala de Semana Santa, e particularmente de Sexta-feira da Paixão, ainda o filme do Mel Gibson é a obra mais icônica, apesar de alguns excessos. Então, óbvio que a gente até escolheu com muita delicadeza aqui algumas particularidades, porque você tem uma intensidade histórica como esta cena que está passando agora. A cena de Jesus sendo limpo por Verônica. Acredita que até hoje, olha que coisa interessante, a Igreja Católica, ela diz ter o pano original de que Verônica teria passado no rosto de Jesus quando ele caminha com a cruz. E onde está esse pano? Ele está numa igrejinha em Gênova, dos católicos armênios, só que recentemente ela foi levada para a Basílica de São Pedro e agora, no mês passado, foi exposta para o público, inclusive na internet o pessoal consegue ver essa imagem original. Só que uma coisa interessante, essa passagem ela não aparece nos 4 evangelhos oficiais. Tanto que Verônica, do latim, veros iconos.
A imagem verdadeira, na verdade é um nome mítico, aquela que conseguiu estampar a verdadeira face do Cristo, que é uma devoção muito forte. Essa passagem não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia, mas ela aparece nos chamados textos apócrifos, do grego apocrifo, o que está escrito, mas foi ocultado, porque não entrou aí nos cânones oficiais dos livros oficiais, ainda dos primeiros concílios da igreja, chamada Igreja Indivisa, quando se determinou a Bíblia, tal qual a gente conhece. Mas ela aparece, e a tradição ficou inclusive na Via Sacra. Temos também o momento da traição de Judas. Então, é que na verdade é o ponto de partida. Tudo começa, a paixão, e o filme da paixão fala sobre estas 12 horas, os finais de Jesus até a sua crucificação, no Getsemane, no Horto das Oliveiras. Se a gente puder mostrar esse momento para o pessoal, vai ser bem interessante. O filme ele já começa aí e tem uma particularidade, Pamela. Jesus, quando ele está no Getsemane, ele tem tanto medo porque ele sabe o que vai acontecer. E o detalhe, no original esse filme foi todo gravado em aramaico, o dialeto falado por Jesus, e em latim vulgar. Foi um baita de um período. E, ó o que está acontecendo nessa cena, Pamela. Jesus está suando sangue. E aí a gente pensa que isso é um sentido só mítico, né? Não. Muito tempo depois, a própria ciência comprovou que este é um fenômeno chamado hermaditrose. É um fenômeno clínico. Raro, mas ele é algo tem que existe. 7, 8 casos constatados no mundo. E um deles foi o de Jesus. Em que justamente quando que isso acontece? Quando ele tem tanta descarga de adrenalina que se rompem os vasos sanguíneos. Olha que coisa interessante. E ele soa sangue literalmente. Isso aconteceu no Getsemane. Impressionante. E é uma cena forte essa, extremamente forte. Eu tenho fobia de cobra, peço desculpas, por isso que eu tô me escondendo. Mas aqui. ó, pensa um lado positivo. A cobra, ela tem pro Ocidente esse sentido da traição, mas pro Oriente, eu sei que você gosta dessa perspectiva mais búdica, são as nagas, é o símbolo da consciência iluminada. Por isso a palavra Kundalini, a cobra que é desenrolada. E a cobra, ela está presente, então, em diversas religiões. Diversas culturas, inclusive na judaica, o símbolo da medicina que nós temos são as duas cobras entrelaçadas. Unidas. Que mais que te chamou a atenção? E agora nós temos a traição de Judas. Esse é um momento icônico, gente, por quê? Hoje, inclusive, não são poucos os bairros e as vilas que o pessoal está fazendo o quê? Malhando Judas. É hoje. É hoje. Exatamente por isso, porque Judas Iscariotes, e aí a gente não pode confundir com o famosíssimo Judas Tadeu. Judas, assim como Jesus, eram nomes comuns na sociedade galileia daquele tempo. Aliás, a origem semântica, inclusive, é o mesmo. O fato é que, muito tempo depois também, Pamela, foi encontrado um outro evangelho, também apócrifo, conhecido como Evangelho de Judas Iscariotes. Olha que interessante. Numa caverna em Quiram, os chamados textos de Nag Hammadi. E ali tem uma outra visão sobre Judas. Judas, na verdade, não teria sido o traidor a bel prazer. Ele foi o que teve a missão ingrata. Um dos 12 apóstolos, ou seja, mensageiros, ia ter que trair. Jesus teria que se dar na cruz. Esse era o destino dele. Era a missão dele. Era a missão dele, para ressuscitar. Ele não morreu de velhice. Por exemplo, Buda morreu de velhice, com 80 e tantos anos. Jesus não, ele tinha que ser crucificado, que aliás era a pior forma de condenação à época, e ressuscitar. E aí o que deu? Alguém tinha que trair. E quem teve essa missão ingrata, na verdade? Judas, tanto que Jesus teria dito na Santa Ceia, Judas, faz e faça o que tem que ser feito. Falando da cruz, a cruz que a gente vê na Paixão de Cristo e a cruz como nós retratamos, ela é descrita na Bíblia dessa forma ou não? Não, isso é uma coisa interessante também. Olha que essa cena do filme da Paixão mostra a iconografia clássica medieval das artes de Via Sacra, que é Jesus carregando a cruz toda. Só que, historicamente, isso era impossível, apesar que Jesus já tinha feito o impossível à época. Por quê? O condenado à crucificação, e insisto, pessoal, a crucificação era a pior forma de condenação na época. É como se fosse a cadeira elétrica hoje. Sim, posso imaginar. No entanto, o condenado ele só segurava a haste horizontal, que pesava mais ou menos uns 150, 180 quilos. E tinha que caminhar carregando essa haste horizontal. Tanto que ele cai. A tradição da Via Sacra, até fazendo uma alusão à Santíssima Trindade, fala que Jesus caiu 3 vezes.
Muito provavelmente foi muito mais do que isso, era muito pesado, ao passo deles terem pego um dos que estavam ali, Simão de Cirene, no norte da África, para ajudá-lo a carregar. Porque a arte vertical já ficava suspensa para facilitar o trabalho para os legionários romanos. Somente a horizontal era somada. E era colocada, ainda que era um processo, né? Imagina, a pessoa ser crucificada nos pulsos, porque não era na palma da mão, porque senão rasgava. E ali era erguida, ela era colocada. Então foi todo um sofrimento, e por isso que a tradição cristã, ela para na Sexta-feira Santa para... Peraí, é fácil a gente falar de um Jesus ressuscitado, vivo e vitorioso, mas temos que lembrar que ele sofreu para anunciar que nós somos seres eternos, que a coisa não para aí. Então, verdadeiramente ele só andou com a parte horizontal. E a história da escolha do povo em crucificar Jesus? Você sabe que tem uma coisa interessante? Tem até uma passagem do filme que mostra esse momento em que o povo escolhe Barrabás por Jesus. Se a gente puder, esta cena particularmente. Esse é o Pietro Sarroni, o ator. Se não me falha, o sobrenome dele é Sarroni mesmo. É um ator famoso do cinema italiano, na época ele tinha seus 43 anos. Esse é um ator muito famoso do teatro e do cinema italiano, Pamela. No entanto, esta cena, exatamente esta cena que mostra o momento em que o povo escolhe Barrabás, que era um líder revolucionário, um assaltante, por Jesus, que só havia trazido cura e mensagem de amor, este momento em que ele olha o Jim Caviezel, que interpreta Jesus, olha essa cena, Pamela, este momento, esta cena, fez com que o ator, que era declaradamente ateu, se convertesse, se tornasse um cristão praticante até hoje. Essa passagem... Este momento que ele gravou, quando ele vê o Jim Caviezel como Jesus totalmente desfigurado, que é a clássica imagem do bom Jesus, quando ele é coroado de espinhos, e ele foi induzido, Barrabás, a ser escolhido pelo povo, pelos sacerdotes do templo. Porque Pôncio Pilatos não queria originalmente a condenação de Jesus. E olha que coisa interessante, que a Bíblia só fala quando ele lava as mãos. Para muitos a interpretação é assim: Pôncio Pilatos, que era o representante de Roma em Jerusalém, foi só um cínico. Porém, tem também um outro texto apócrifo, que não entrou nos cânones, chamado Evangelho de Pôncio Pilatos, que mostram as cartas que a esposa de Pôncio Pilatos, Cláudia, teria enviado às pressas para o seu esposo, falando: meu marido, você está com um prisioneiro aí, Yeshua, um nazareno, pois eu tive um sonho com ele. Olha que interessante, uma romana, pagã, e este homem é um santo, não mexa com este homem. E Pôncio Pilatos ficou a noite inteira profundamente tocado. Olha essa cena, esta é a Cláudia. E ele fez de tudo para tentar absolver Jesus. Ele vai conversar com Jesus e fala: olha, pelo amor de Deus, fala alguma coisa em sua defesa. E Jesus ficou o tempo inteiro em silêncio. Por isso que ele é tratado como o cordeiro imolado. Porque o cordeiro, quando vai ser abatido, ele não esboça nenhuma reação de briga, de luta contra. Ele se entrega para o abate. E os sacerdotes do templo não, fizeram com que as pessoas escolhessem Barrabás, que era inclusive um dos principais líderes, olha que curiosidade interessante, de um movimento à época conhecido como os Zelotes, que era um grupo revolucionário que lutava para a libertação da Palestina contra o Império Romano. Veja que é uma tensão naquela região que existe desde então. Sim. E um dos membros desse grupo revolucionário era nada mais nada menos que quem? Judas Iscariotes. Por isso que ele também teria tido o impulso de entregar Jesus, porque ele acreditava que nos 45 do segundo tempo Jesus ia descer da cruz e lutar. Mas também Pedro. Por isso que naquela cena em que Judas vai e traz Jesus no Getsemane, quando os soldados vão pegar Jesus, as próprias escrituras mostram que Pedro toma uma adaga e corta a orelha de um deles. Por quê? Porque Pedro era um revolucionário também. Aliás, historicamente, Barrabás era um apelido, porque o primeiro nome de Barrabás era Jesus, e Yeshua também. Barrabás, o filho do pai, era o apelido que ele tinha como um grande revolucionário. Curioso que quando eu ouço você explicando todos os detalhes, nós vamos encontrando elementos, né, que fazem parte desse feriado, dessa Semana Santa, na história e que são simbolizados com o que a gente traz para a mesa, Perfeito. Com o que a gente enxerga nas igrejas, nos elementos que nós do presenteamos, nosso cotidiano, do nosso inclusive. cotidiano. E a gente começa a entender o porquê. Olha que interessante, neste período
período de Quaresma, nós tivemos os nossos irmãos muçulmanos, que aliás amam Jesus, como o profeta que antecede Maomé, o Ramadã. Lá no hinduísmo, tivemos o Shivaratri, Shiva, o grande destruidor, né? O período de celebração de Shiva. Nós tivemos recentemente no budismo Mahayana o nascimento do Buda no último dia 8 de abril. Veja que tem todo um consciente coletivo das mais diversas culturas e tradições que levam para o mesmo caminho. Para um pouco e reflete sobre a vida. Você acha que essa é a principal mensagem desse período? É a reflexão sobre a nossa existência. Sobre o sentido da nossa vida e para onde a gente está indo. E acredito, Pamela, e o pessoal que está nos assistindo nesse momento, que acho que nunca se fez tão urgente essa reflexão, independentemente da nossa crença. A ressurreição que ela vem nos dizer, olha, você não é aonde você está passa. O próprio Cristo disse, tudo vai passar. Buda, por outro lado, não dizia sobre a impermanência de todas as coisas. Vejam, todos estão dizendo a mesma coisa. Então, aqui agora, para onde você está indo? Será que você não está se identificando demais com estes momentos que você está vivendo? E são momentos contraditórios, tão contraditórios e dolorosos como o próprio testemunho da cruz? Isso explica o porquê Jesus se deu na forma mais bárbara e, por outro lado, a cruz ela ganha um novo significado. Se a gente parar para pensar, pessoal, a cruz também não é uma exclusividade do cristianismo. É um símbolo utilizado dentro das mais diversas culturas. Os povos egípcios, com a naka, né, a chave da vida. Nós vamos ter no hinduísmo, no budismo, o uso da cruz, que inclusive, quando ganha movimento, ela se transforma na roda do Dharma. Por quê? São os 4 pontos cardeais, a expansão da consciência, abraçados por um mistério muito maior do que a nossa razão julgue poder entender. E Jesus testifica isso ainda mais de forma prática na sua entrega, na própria cruz e, consequentemente, na sua ressurreição. O filme fala também, obviamente, sobre a ressurreição, sobre que é um esse aspecto momento bem interessante. Se a gente puder só mostrar um outro detalhe, que é o diálogo dele, se puder, com Dimas. Claro, vamos ver. No Calvário, Calvário que do hebraico significa Gólgota, a caveira. Por quê? Era um monte onde os restos dos cadáveres ficavam lá. E, gente, a pessoa era crucificada nua. Olha que coisa bárbara, porque ainda tinha que passar vergonha às portas da cidade. Era uma humilhação, né? Se não bastasse a morte pela asfixia. Aqui nós temos a ressurreição propriamente dita. Aqui nós temos um detalhe bem interessante. Antes da gente falar de Dimas, porque este que é o encerramento, inclusive, do filme, a gente já está dando spoiler, mas é um filme de 2004, então vale, vai mostrar o Santo Sudário já vazio. Porque, assim como o pano do rosto de Verônica, o Santo Sudário também é uma obra icônica e que está até hoje na Basílica de Turim, que é a sede dos padres salesianos na Itália. Olha aí, este é o Santo Sudário, que é um linho onde o cadáver, ele era, depois de embalsamado com aloe vera, ele era literalmente vestido neste pano, Pamela. Só que a igreja, especialmente a católica, afirma ter o pano original. E outras igrejas, a reprodução desse pano. Aqui, a reprodução. Na Catedral da Sé de São Paulo, nós temos. Não temos a reprodução. No entanto, em Turim, e de tempos em tempos é exposto, eles atribuem ter o original. Só que daí é muito contestado. Só que aí que tem um X da questão, pessoal. No desenho de Jesus que está o seu corpo inteiro neste pano, temos glóbulos brancos e vermelhos vivos até hoje. Nossa. E todos os testes de carbono 14, aí, perfeito. Este é o pano original, Pamela. Este é o Santo Sudário original que está em Turim e que de tempos em tempos é exposto. Essa seria justamente, e você tem inclusive negativos que mostram com mais clareza o corpo inteiro de Jesus, o rosto de Jesus. O que está aqui é sangue AB positivo, que é um sangue tipicamente judaico. E a vida nesse sangue? A vida até hoje. E os testes de carbono 14 mais recentes mostram que é um linho da região da Palestina, datado de aproximadamente 2.000 anos atrás. Uau. E nós temos sangue vivo. Tiveram exames que contestaram, mas os mais recentes mostram que de fato é um pano
daquela região e daquele período. Isso que é uma coisa interessante. E onde esse pano pode ser visto, que você Em mencionou? Turim, na sede dos padres salesianos, que são os padres fundados por São João Bosco, mas não fica exposto o tempo todo. Tem períodos do ano, em alguns períodos, que eles expõem e deixam um período, mas a NASA, por exemplo, é uma das que mais investiga esse pano, bem como toda a comunidade científica em geral. Aliás, as inteligências artificiais mais recentes até fizeram o rosto, a reprodução do rosto de Jesus, com base no Santo Sudário, inclusive. Aí, ó. Esse seria o rosto dele. É bem, ainda que a gente vê o rosto dele aí já inchado, exatamente pela surra, enfim, por toda a crueldade com a qual ele foi acometido. E detalhe, tá? Jesus não teria falecido por asfixia, que é a morte natural da crucificação, mas por hemorragia dada a tanta perda de sangue. Nós temos especialistas, tem até um livro interessantíssimo, A Paixão Segundo o Cirurgião, de Pierre Barbet, um médico francês do século XX, em que através do Santo Sudário ele dá um laudo completo de como Jesus teria padecido. Da causa da morte. Por isso que a cristandade como um todo para e fala, pera, a gente precisa repensar e entender as nossas próprias dores. E agora há pouco a gente viu Dimas e Jesus. Por que essa passagem é tão importante? Este momento. Porque, e aí, aqui nós temos a síntese do que são as nossas dores, do que é a Sexta-feira Santa e do que é a ressurreição. Nesta passagem, Pamela, nós temos dois ladrões de fato condenados e crucificados com Jesus no meio. Também os evangelhos atestam isso. Um deles fica vendo Jesus sendo humilhado, cuspido pelo povo e fala, você não é o rei dos judeus? Você não é o Todo-Poderoso? Desce daí, aproveita e libera a gente. Mas Dimas olha para o lado e fala, deixai-o. Os três em agonia, hein? Nós estamos aqui porque merecemos, ele não. Ele é um homem bom, um santo. Senhor, por favor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E já encerrando daqui, por que isso é tão importante? Porque na concepção judaica, o sentido de reino seria no Sheol, num dia futuro. Os nossos irmãos evangélicos têm esse mesmo entendimento. É uma vida eterna que vai vir num futuro. No entanto, Jesus vira para Dimas, Dimas que não era o seu nome, na verdade Dimas significa aquele que foi nascido no pôr do sol, alcançou a iluminação no entardecer da sua vida. Também esse nome só vai aparecer em textos apócrifos, mas o que Jesus diz para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Quer dizer, renascer é agora, é já. Que bonito. Nossa, encerramos muito bem. Obrigada por essa aula. Eu que agradeço, minha irmã. Maravilhoso ouvi-lo. Foi um privilégio e entender, voltar para cá. Tudo que caminha ao nosso lado, quais são as explicações, qual é o real sentido e a profundidade desses dias que estamos vivendo. Você encontra mais informações sobre o Lucas no @RevLucas. Rev é com Y. E daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre fé. Já nos encontramos. Ciência, vai ser maravilhoso.